Olá, ninhos! Olá, meninos! Tudo bom? Como estão, carinhos? E aí, tudo certo? E nós estamos aqui mais uma vez de volta com vocês, meu primeiro ano querido. E hoje a gente vai para a nossa segunda aula. Preparem-se que vem muita coisa boa por aí, galera. Simbora então? Vamos lá então para as nossas habilidades. Número 1, utilizar terminologia e vocabulário específico dos contextos comunicativo, contexto social e de trabalho. Identificar os principais sistemas de signo linguístico e culturais do idioma estrangeiro. Conhecer a diferença do alfabeto e suas pronúncias. Isso mesmo. E o que a gente vai ver hoje? Olha, galera, tá recheado a nossa aula de hoje. O que nós vamos ver? Nós vamos ver o alfabeto, os dígrafos, os artigos determinados, os artigos indeterminados. Vamos ver assim bem por alto o artigo neutro, lo. E aí a gente vai fazer uma viagem maravilhosa. Para onde que a gente vai viajar hoje? Para a Espanha. Espanha. Então, sem perder tempo, simbora, galera! Então vamos lá, se liguem aí. Vamos para o nosso primeiro slide, então? O nosso alfabeto. O nosso alfabeto, diferente do da língua portuguesa, ele é formado por 27 letras. Isso mesmo, tem uma letra a mais do que o alfabeto da língua portuguesa. Outra curiosidade, o alfabeto da língua espanhola é todo feminino. Como assim todo feminino? Não sei se vocês já prestaram atenção, se vocês já perceberam, mas na língua portuguesa, o alfabeto tem uma pronúncia diferente. Dependendo da letra, eu tenho o A, o B, o C e o D. Em espanhol, nós temos como? Lá, la B, la C, la D. Ou seja, em português o nosso alfabeto é masculino e em espanhol ele é feminino. Sempre, em todo o tempo. Todas as letras da língua espanhola, do alfabeto, é feminino. Então, continuando, vamos lá no nosso slide. Existem algumas pronúncias distintas. E aí são essas pronúncias distintas que a gente vai trabalhar agora. O que é bastante interessante, galera, que vocês precisam prestar bastante atenção. É importante você repetir, é importante você tentar pronunciar, porque assim você vai conseguir entender. Às vezes, uma palavra em espanhol, ela é escrita um pouquinho diferente do da língua portuguesa. Só que se você souber a pronúncia, o som vai te lembrar o significado dela em português. Isso mesmo. Isso vai te ajudar de um jeito que vocês não fazem ideia. Como é uma outra língua, é uma língua nova, o que é, amiga, que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente aprende na escola? O alfabeto, as letras, a ortografia e as sílabas. Como a gente não tem esse tempo, como vocês sabem, vocês já estão ali pensando no Enem, nos concursos que envolvem a língua espanhola. O que a gente tem agora? O alfabeto e a pronúncia. Porque se eu aprendo o alfabeto, automaticamente eu vou conseguir me familiarizar com qualquer letra, com qualquer pronúncia, vamos dizer assim, da língua espanhola. E como a Tainá já havia dito na aula anterior, vocês têm que, a partir de agora, fazer o quê? Ouvir, ouvir e ouvir. Quanto mais a gente ouve, melhor a gente fica. Essa é uma verdade. Isso, nosso ouvido vai se acostumando e daqui a pouco vocês já estão entendendo tudo e nem vão perceber. Isso mesmo. Até porque aqui a gente vai falar bastante de contexto. Vocês vão perceber que a língua espanhola, como ela é muito próxima da língua portuguesa, como nós dissemos, ela deriva ali do mesmo tronco linguístico, tem a mesma base gramatical. À medida que eu vou ouvindo, às vezes eu não preciso traduzir.
Porque nós não somos o quê, Tainá? Tradutores. Lembrem-se disso. Não sei se nós dissemos aqui, mas nós não somos ainda não. Vocês vão ouvir muito isso. Nós não somos tradutores. A gente está aqui para contextualizar. E aí, se eu aprendo ouvindo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Podem ficar ligadinhos aí que vocês vão gostar do que vem por aí. Então, vamos treinar o alfabeto. Então, vamos olhar o alfabeto. O alfabeto. Nós temos la A. A letra A, ela sempre vai ser aberta. O que é aberta, galera? Ela nunca vai ser nasalizada igual da língua portuguesa. Por exemplo, nós temos a palavra ana, banana. É estranho? É diferente? É, mas é assim, viu, galera? É ana, banana. Não falem ana nem banana. Por exemplo, outra palavra. Mamá. É mamá e não mamã, tá bom? Não nasalizem o A. Nunca, jamais, de jeito nenhum. Não nasalizem o A. É ana, banana, mamá, certo? Então, simbora. Deixa eu apagar aqui essa minha... Opa, apagar toda a tinta. E vamos para o próximo. Nós temos a letra B. Opa, lá, B. Lá, B. O B é igual, o som dele é igualzinho do português, tá? Então, não tem dificuldade. Repitam comigo. Beso, boca. Beso, boca. Certo? La C. La C também é um som igual ao português. Casa, comida. Casa, comida. Próximo, la D. La D também igual ao português. Dientes, deseo. Dientes, deseo. La E. La E é outra ali que você tem que prestar bastante atenção na pronúncia e no som, porque é diferente do português. Ele sempre vai ter o som do E. E de elefante, o primeiro E do elefante. E. Nunca o é. Nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai falar E. Mesmo que ele venha acentuado, tá bom? Porque os acentos em língua espanhola, eles são utilizados por dois motivos. Primeiro, para ser diferencial, para diferenciar uma classe de palavra da outra, ou ainda para mostrar onde é que está localizado a sílaba tônica. Então, ele não vai mudar, sempre vai ser ele. Aí a gente tem aqui como exemplo, ele. Não vai ser ele e el, tá bom? Esse ele aqui, sem acento, é o artigo. Esse ele com acento é um pronome pessoal. A tradução desse aqui é o e a tradução desse aqui é ele, certo? Viram a diferença? É diferencial o acento, só para diferenciar a classe de palavra de um do outro. Então, é ele. Só o acento que vai diferenciar, certo? Vamos, la F. Agora, la F. Viu que na hora da pronúncia da letra F, não vai ser F e sim F? Justamente porque ele é com E. Ele inicia com E, o nome dele. A pronúncia é igual ao português. Fiesta, fue. Fiesta, fue. La G. O G também tem uma diferença, tá bom? Quando ele está em GA, GO e GU, ele vai ter o som igualzinho ao português, certo? Ga, go, gu. Quando ele vem o GE e o GI,
esse G vai ter som do RR, aquele R lá no fundinho da garganta. Vai ser Re, Ri, Ga, Go, Gu, Re, Ri. Não é Ré, é Re, certo? Então, como é que fica aqui as palavrinhas? Gustar, gustar, gente, gente, gigante, gigante, certo? A próxima, la H, o nosso H, em espanhol se fala H. E assim como na língua portuguesa, o H, ele não tem som, ele vai ser mudo, certo? Ele não vai ser igual no inglês, que tem o som do R. Não confundam. O H, ele é mudo, ele não vai ter som. Então, como é que fica? Oi, hola. Oi, hola. Certo? Laí. Laí, igualzinho o português. Isso. Também, galera, não muda. A pronúncia é igual, não existe o I, igual a gente fala na língua portuguesa. Isso é importante, porque dependendo do lugar aqui no Brasil, a gente fala assim, não é, Tainá? A gente fala I, na língua espanhola não existe. Laí, então eu tenho iglesia, igual. Iglesia, repitam aí. Iglesia, olha o E sempre. Iglesia, igual. Igual. Já já a gente vai falar do L e aí você vai perceber o porquê que eu falo igual. Vamos agora para o próximo. La rota. O J em espanhol é la rota. Isso. Vamos lá. É outro também diferente que você tem que prestar atenção no som. Porque o som dele é de RR, só que é um R bem suave, bem... Lá no fundinho da garganta. É. Igualzinho o GE e o GI. Isso mesmo. Você vai usar o som do nosso RR, lá do R do carro, ro, tá? Só que bem suave. Então vai ser Jesus, jamás. Jesus, jamás. Certo? Não esqueçam, o J tem som de R lá no fundinho da garganta. Lacá. Lacá também é igual ao português. Quilômetro, quilômetro, kiwi, quilômetro, é igualzinho. Que muda só a pronúncia. É isso. La L também é igualzinho ao português. Linda, louco. Linda, louco. La M também é igual ao português. Não muda nada. Mujer, México ou México. Mujer, México. E aí a gente chegou na letrinha que é a mais, a letrinha que diferencia o alfabeto da língua espanhola para o alfabeto da língua portuguesa. Que é... Isso aqui não é um acento. Isso aqui faz parte da letra. Então, bora apagar aqui. A letra todinha é assim, tá? E o nome dela é N. N, tá? N. Igual ao português, o som... peraí. É ao contrário aqui, ó. Tá ao contrário, galera. Bora aí, que veio aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos tirar isso aqui, que não é bem isso aqui, não. Deixa a professora fazer assim. Aqui, profe. E aqui que é la N. Primeiro nós temos o N, normal, igual ao português, galera. Foi confundido aqui na hora de colocar. Então, o primeiro é N, igual ao português, N. Igual ao português, nombre, naranja. Lembrou que o J tem o som lá no fundinho da garganta?
Então, nombre, naranja, certo? Aí sim, agora sim, a nossa letrinha aqui que vem a mais, que é diferente da língua portuguesa, que é la N, que aqui é o acento, que não é um acento, ele faz parte da letra. E o nome da letra é N. E essa letra, ela vai ter som do quê? Do nosso NH. Que na língua portuguesa é o dígrafo. Isso, desse dígrafo do NH. Por que vai ter esse som? Não tem NH em espanhol. Então, nós temos la N, que vai fazer este som. Niño, espanhol, espanhol, niño, certo? Todas as vezes que vocês verem esse Nzinho com um tio em cima, ele significa o sonzinho do NH. Niño, espanhol, é la N. La O também é igual ao português. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, o O também é igualzinho o E, por mais que ele venha acentuado, ele nunca, jamais vai ter o som de O. É sempre O, certo? Otoño, outro. Otoño, outro. La P. La P também tem o som igual ao português. Pelo, puerto. Pelo, puerto. E agora o que? O que em espanhol é la Q. Isso mesmo. Não é bonito o nome, né? Mas... E nem é engraçado, tá? Não, imagina. Eu tenho certeza absoluta que vocês acabaram de rir. Mas não vale, viu? Finjam que não é. Sejam sérios, é uma letra séria, gente. É lacu. Fazer o quê? Lacu também é igual ao português. Nossa, essa frase ficou incrível. Igualzinho o som do português. Queso, quiero. Queso, quiero. Vamos allá, entonces. O R, ele sempre vai ser vibrante. Sempre vai ser vibrante. Não importa se vai ser um R sozinho ou dois R's, tá? Então, a letra se chama La R. Ra. Algumas pessoas não conseguem fazer essa vibração muito forte, porque tem a língua presa. Só que você pode treinar. Lá, quando você estiver sozinho em casa, vai lá no banheiro ou no seu quarto, na frente do espelho, e brinca, que nem os meninos brincam quando querem criancinha, brincando lá com o carrinho. Ou ainda imitando o Kiko quando tá chorando, né? Desse jeito. E o R, ele sempre vai vibrar. Raton, raro. Viu que não importa, ó, ele tá... Se fosse em português, seria raro. Seria raton. Mas em espanhol é raton, raro. Raro. Certo? La S. La S é também igual ao português. Solo, sonreír. Solo, sonreír. Viu que não fica solo? Fica solo, solo. O. Sempre é o. Solo, sonreír. La T também igual ao português. Tengo, tamanho. Tengo, tamanho. La U também igual ao português. Unha, união. Unha, união. O V se chama UB. E outro detalhe, os nomes das letras
são sempre muito parecidos com na hora que você vai pronunciar. O V, ele vai ter som de B. Às vezes, esse B, para não confundir muito, a gente pode falar bem sutilmente. Vai quase ser um V, mas vai ser um B. Como assim, professora? Vamos dar um exemplo. Vida, vida, vivir, vivir. Vale, vale. O próximo é o W. E o que o W é? Ele é um duplo V, né? Então, em espanhol, por ser um duplo V, ele se chama V doble. La V doble. Igual também ao português o som. William ou William. Ele pode ter o som do V ou pode ter o som do U. Vai depender da pronúncia que você quiser utilizar. Pode ser William ou pode ser William. Lembrando que o V ele tem o som de B. Se você usar V, vai ter que usar o B sutilzinho. O X se chama X's. E exatamente igual o nome é a pronúncia. Pronuncia-se como X's. Como assim, professora? Exquisito, existir. Não é esquisito e existir. É exquisito, existir, existir. Então, você vai falar X quando tiver um X. O Y se chama Y. Às vezes, depende muito do país, depende muito do falante e também depende de onde está localizado. Mas, às vezes, ele tem som de I e, às vezes, tem som de J. Depende da região. Por exemplo, Io, Oi. Mas esse Io, também dependendo da região, pode ser Jo. Yo ou Jo. Jo, Jo, Yo. Certo? E para terminar o nosso alfabeto, La Z, que é o Z, igual ao português. Só que ele é igual ao português, mas ele vai ter um sonzinho de SS. E daqui a pouco vocês vão descobrir também por que ele tem o som do SS. Como é que fica? Zombi, sapato. Zombi, sapato. Certo? Em 1994, nós tínhamos o LL e o CH como parte do alfabeto. Porém, a Real Academia Espanhola decidiu aderir ao alfabeto latino universal. Como assim? Decidiu que o alfabeto, que essas duas letrinhas se transformariam em dígrafos e deixariam de fazer parte do alfabeto, ficando apenas la N, e aí é a única que diferencia do nosso alfabeto da língua portuguesa. E como é a pronúncia desses dois dígrafos? O LL, ele tem o som do tchê. O LL está invertido aqui, galera. Ai, 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 vamos apagar aqui, peraí. Aperta aí, amiga. Isso. Não, de novo. Aí. Tá invertido, viu, gente? O LL, ele tem o som do LH, tá? Então, todas as vezes, a maioria das palavras que em português são escritas com LH, quando elas vão para o espanhol, elas se transformam em LL. E aí, como é que fica? Ele, dependendo também, igualzinho lá o Y, igualzinho outras pronúncias, vai depender muito da região. Então, dependendo da região, esse LL tem o som de... Deixa eu mudar a cor, que já que ele está vermelho, vamos ficar aqui. Esse LL tem o som do LH, ou ele pode ter o som do DZ, ou ainda DJ, ou ainda DX, ou ainda DCH. Vai ficar muito a critério de você. Normalmente, os alunos utilizam com o som de LH, porque aí fica mais fácil de a gente lembrar. Então, vai ficar com calle, llamar,
vocês vão me ouvir algumas vezes falando cade, que eu falo com som de DJ. Então, vai ficar cade de amar. Cade de amar. E aí, como é que fica aqui com essas pronúncias diferentes, professora? Vamos marcar aqui de novo aqui. Vai ficar calhe, cadze, cade, cache ou cache. Entenderam? Vai depender muito da região. E aí, a gente vem aqui para o nosso CH. Ele sim tem o som do tchê do gaúcho. Então, vai ficar coche, chica. Coche, chica. E assim a gente termina essa parte da pronúncia das palavras e dos dígrafos. E aí a gente, para não perder muito tempo mais, vamos para algumas curiosidades ainda sobre o alfabeto. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Z tem som de SS? Em espanhol, nós não usamos o SS. Não usem SS. Se você usar SS, vai estar errado e vai estar escrito em português. Somente S. Mesmo que a palavra tenha esse som, ela só vai ser escrita como um S. Não usa-se C cedilha, nem NH, nem LH. O Z, como eu falei, ele tem som equivalente ao SS. O tilde de cima do N faz parte da letra. Ele não é um acento. Por quê? Porque só existe um sinal de acentuação em espanhol. E esse único sinal, esse único acento gráfico é chamado de la tilde, que é o nosso acento agudo, tá? E ele tem função de acento diferencial. Seguindo. Agora a gente vai para os artículos e eu vou deixar a professora Ilha falar um pouquinho também, né? Ela cansou, gente. Uso dos artigos em espanhol. Os artigos em espanhol, eles são muito próximos da língua portuguesa. Creio que vocês sabem disso, estudam os artigos em português. Como na língua portuguesa, eles fazem aqui uma referência aos substantivos. Para ser mais prática, eles antecedem o substantivo. Como assim? Eles antecedem fazendo aquela clássica concordância. Gênero e número. Gênero, masculino e feminino, número singular e plural. Como na língua portuguesa, e há uma pequena diferença que no português não existe o neutro, como nós vamos ver um pouquinho, eu tenho os artigos determinados e eu tenho os artigos indeterminados. Na língua portuguesa, em algumas gramáticas, vocês vão ouvir falar dos artigos definidos e dos artigos indefinidos. E a gente também acaba falando assim, né? A gente fala bastante, né? Dificilmente a gente fala determinado e indeterminado. Determinado e indeterminado. A maioria das gramáticas você encontra definido e indefinido. Agora, nas gramáticas mais atuais, é que você vai encontrar o determinado e o indeterminado, como na língua espanhola. Isso. Certo? Mas também não é errado você falar em espanhol definido e indefinido, tá bom? Sim, você pode usar. É utilizado os dois, não tem problema algum. Isso mesmo. Então, e aí, olha aqui como é que a professora colocou artigo determinado, é a professora Tainá. E aqui embaixo, artigo definido. Então, só para lembrar vocês que pode ser utilizado os dois. Os dois, isso mesmo. Então, eu tenho aqui os artículos. Quem ele é? O artigo definido. Ele é utilizado para se referir a elementos específicos ou já mencionado dentro do seu texto, que eles são identificáveis. Por quem? Pelo interlocutor do discurso. Quem são as pessoas do discurso? Creio que vocês devam saber, são as mesmas da língua portuguesa. Primeira, segunda e terceira pessoa. Quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Então, eu tenho aqui o mesmo significado, que é el, o, la, a, los, os e las, as. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em artigos determinados ou determinantes ou definidos, lembrem-se, são aqueles que eu já tenho uma referência dentro do meu texto.
são artigos que eu utilizo diante de substantivos conhecidos e reconhecidos pelo interlocutor, ou seja, com quem se fala. Certinho? Temos também aqui alguns artigos e de como nós utilizamos antes de substantivos, lembrando que eles sempre vão fazer uma concordância com o substantivo. Se ele tiver no masculino singular, fará aqui a concordância, como vocês estão vendo. Então, prestem bastante atenção. El niño está en la calle. Los vecinos fueron a todas las fiestas. Certo. Nós temos também para avaliar propostas. Me agrada más la de color azul. Prefiro el de fresa. Prestem bastante atenção que eles sempre vão fazer aqui, ó, a concordância. Certo? Diante de quantificadores pronominais. Los dos profesores son muy buenos. Las pocas veces que hablaron fueron bastante. Temos mais alguns exemplos. Diante dos dias da semana ou datas. Fue al México el 21 de enero. El viernes llegarán mis amigos. Diante das horas. Voy a trabajar a las 9. Son las 10 en punto. Com valor de possessivo, de posse. Pablo perdió el ánimo. Me duele la pierna. Muy bien. E eu tenho também os artigos que são indeterminados, indeterminantes ou indefinidos. Como que nós utilizamos eles? Nós utilizamos para substantivos não identificados ou que são novos dentro do discurso. Lembrem-se que quando estiverem falando de discurso, estamos falando das pessoas do discurso, não muda, é a mesma contextualização da língua portuguesa. Então, eu tenho um, que é igual no português, uma, unos, uns e unas, umas. Então, você pode perceber que ele é muito parecido. A diferença é que em português ele é com M e em espanhol é com a N. É a mesma coisa. Isso, é a mesma coisa. Unos, una, unas. Para uns, uma e umas. Los ejemplos. Diante de substantivos. Quiero un cuaderno nuevo. Compró unos zapatos. Depois de verbos. Faltou uma frase. Apressada. Recentemente encontrei com umas amigas. Agora sim. Depois de verbos que conotam a existência, que falam da existência de algo. Que está falando de alguma coisa que tem, que existe. Vivió un señor en esta casa. Tengo un amigo que vive en Argentina. Eu não tenho, só ela. Depois do verbo ayer. Hay una tijera en el estuche, que é o verbo do verbo existir, né? Que haver. Hay una tijera en el estuche. Hay un hombre mirándome. Não, é uma moça que sou aqui. Tranquilo que el tiempo vai dar. Então, vamos lá. Olha que legal. Na língua espanhola, nós temos o artigo neutro. Ele existe somente no espanhol. Dizem aí os estudiosos que tem uma possível pronúncia, que é o O, mas não é, acreditem. Não tem, a gente procura na língua portuguesa, mas não tem uma tradução literal. Isso. E ele é utilizado, mas ele é utilizado de uma forma que nós também utilizamos na língua portuguesa, que é para substantivar elementos. Ou seja, para dar ênfase em seu valor. Substantivar como? Pegar uma classe de palavras, como um verbo, um adjetivo, e dar a ela o valor de substantivo. Sabe quando você fala assim, eu vou lá naquela... fulano, você tem uma dica de uma lanchonete para mim? Ah, na lanchonete tal tem o sanduíche. Porque não é qualquer um, é aquele melhor, é o maior, então é dar ênfase nesse sentido. Mas não se preocupem não, porque o artigo neutro, a gente tem uma aula todinha para ele, não se preocupem com ele ainda, tá?
A gente só vai dar aqui uma pincelada em cima de como que ele é usado, né? Lo mais adjetivo mais que, para intensificar o valor do adjetivo. Não sabes lo bonita que es mi novia? Lo mais advérbio mais que vai intensificar o valor do advérbio. No me di cuenta de lo rápido que llegamos al colegio. E lo mais particípio mais que intensifica o valor do particípio. Mira lo salado que está esta papa. E aí eu trouxe para vocês também aqui que existe também ele vindo juntinho ali do pronome relativo que, mas como eu falei, não se preocupem que a gente vai ter uma aula todinha para ele. E aí, a gente vai onde, amiga, agora? Agora é a melhor parte. Vamos aparecer aqui na tela para vocês de novo, porque eu acho que vocês já estão com saudade da gente. Eu tava morrendo já de saudade de aparecer aqui para vocês. Agora, gente, a gente vai fazer a nossa viagem. É a hora de vocês pegarem a mochila, a mala e o passaporte. E vamos viajar? Só que hoje a gente vai viajar para onde? Pra Espanha. Olha ali para onde a gente vai viajar. É para cá, aqui, ó. Para Espanha. Então vamos viajar? Vamos lá. Vocês viram aí na nossa vinhetazinha que nós vamos hoje para a Espanha. Nós vamos conhecer algumas expressões faladas especificamente na Espanha. Somente lá. Somente na Espanha, tá bom? Então, sim, bora lá para o nosso slide para não perder mais tempo e vamos para essas expressões. Eu vou falar a expressão e a professora Ila fala o que significa, tá bom? Vale. Esta gíria, ela pode ter, assim, vários significados, mas principalmente o famoso ok. Sim, tudo bem. Ok, tá bom. Vamos. E outras afirmações de concordância. Então, você está conversando lá e tal. Vale, cierto, está bien. Mono. É macaco. Mas só que não é. Mas também tem o significado fofo. E é usado principalmente para crianças, gestos meigos e românticos e demonstrações de amor. A Tainá chama assim o esposo dela. Mi amor, tu eres muito mono. E fofo. Não é que eu tô chamando ele de macaco, viu, gente? Eu tô chamando ele de fofo. De cuti-cuti. Cornudo. Eita. É feio, né? Mas não é uma expressão que tem significado feio. Mas você pode usar essa expressão para descrever algo que seja realmente muito legal. E isso é muito conorrudo. Ligar. Tomem cuidado, galera. Toma muito cuidado com essa palavra. Que seria o paquerado português. Se você for lá num restaurante ou num hotel, eu quero ligar para fulano, você está dizendo que você está querendo paquerar aquela pessoa e não telefonar, viu? Olha aí, um falso amigo. É, um falso cognato que a gente também vai ter uma aula todinha sobre ele. O que mais? Chaval. Ele é usado para se referir a meninos, prestem atenção, pode ser equivalente a moleque, igual no português, ou piá, menino novo, cara de criança, em tu eres português. Tu eres um chaval. Mola. Pode-se dizer mola, que é usado na Espanha pelos jovens, como uma versão equivalente do curti, ou tipo assim do português. Isso é mola, eu curti isso. Cabreado. Significa zangado, aborrecido, chateado. Eu estou muito cabreado. Flipar. Principalmente entre os jovens, é uma expressão utilizada. Quando aparece, significa estar acontecendo algo divertido, agradável, não é? Alguém está flipando, alguém que está se divertindo.
Churro. Usado como sinônimo... Perdão, não é churro, é curro. Curro. Usado como sinônimo de trabalho, de trabalhar. Como a nossa expressão, trampar. Güey. Simples, legal. Pesado. Pesado, chato, insistente, desagradável. É aquela pessoa chata, é uma pessoa pesada. Chorradas. É aquela que gosta de dar uma mentirinha de vez em quando, gosta de mentir. Aquele que fala bobagem, fala muita besteira. É uma pessoa que está sendo chorradas. E aí a gente chegou assim no nosso final da nossa viagem. Eu sei que a gente... Foi bem rápida. Nossa viagem foi rápida, porque essa professora aqui, ela é terrível, né? Ela acaba falando. E ela falou tanto desse alfabeto, tão preocupada em você aí aprender realmente a pronúncia, que quase que não sobrou tempo para nossa viagem. Mas na próxima viagem a gente vai curtir ainda um pouquinho mais, tá bom? E a gente se vê na aula de revisão. Um beijo! Até a próxima, meninos. Tchau, tchau. Tchau!